Então, deixa eu começar. Eu vou começar, então, me apresentando, né? Meu nome é Isaac Gruglianskas, eu sou coordenador do Progesa. O Progesa é um programa que atua em 3 linhas principais. A linha mais tradicional, a mais antiga, é a inovação e empreendedorismo. Então, nós temos pesquisas e cursos nessa área. Nós temos uma outra área também que já tem uma certa tradição. Quando eu falo em tradição, eu estou falando em tradições de 20, 30, 40 anos atuando, né? Isso, nós estamos há mais de 30 e tantos na área de inovação, quase 30, 20 e tantos na área de sustentabilidade, e nesses últimos anos nós entramos também em transformação digital, nessa parte que hoje o mundo está todo digitalizado, então isso veio naturalmente como uma área de, vamos dizer assim, em que a inovação e a sustentabilidade tem muito a contribuir, né? Então nós atuamos também nessa área. E aí nós temos cursos, pesquisas, várias coisas atuando nessa área. O tema de hoje ele está muito ligado à área digital, né? A questão da transformação digital, né? E nós temos, inclusive, cursos ligados a essa nova lei de proteção, como é que é? LGPD, né? Proteção de dados. Governança de dados e proteção. Lei Geral de Proteção de Dados. Estava me faltando a palavra governança, exatamente. Lei de governança da proteção de dados, né? Que, aliás, era para ser feita agora em agosto, né? Parece que foi transferida lá para frente. Bom, vocês vão discutir isso. Eu não sou especialista nessa área, mas certamente vocês vão ter muito a compartilhar com os nossos participantes, né? Bom, então, além de ser coordenador de cursos, né? Sou coordenador do Progesa, coordenador de vários desses cursos, onde eu compartilho a coordenação com outros colegas, outros professores, e no momento também eu sou presidente da fundação, né? Estou com um mandato aí que, graças a Deus, termina metade do ano que vem. Então, hoje vocês podem imaginar como é que olha, o que não me falta é emoção, né? Nesse período com pandemia e com todas essas coisas, o que não me falta é emoção. Mas, basicamente, é isso. Eu vou passar a palavra para o Arthur e eu vou pedir a ele que se apresente e que ele apresente também o Delson, o Delson não, a Carolina. A Daniele, isso, a Daniele e o doutor aí, Gustavo. Ok. Bom, ele vai apresentar, eu vou assistir um pedacinho do início do debate, né, do painel. Perfeito. E depois eu vou pedir licença para vocês e, educadamente, eu vou sair, que eu tenho que, 8 horas, tenho que estar numa outra reunião. Ok? Então, sejam todos bem-vindos, tenham uma ótima reunião. Obrigado. E a palavra é sua, Arthur. Obrigado, professor Isaac. Agradeço aí pelas suas palavras. Agradeço à FIA também pela oportunidade. Agradeço a todos os participantes. Boa noite a todos. Eu tenho aqui um breve lembrete aqui que o nosso webinar está sendo gravado, tá? E dentro de 2 dias estará disponível no portal da FIA. Nosso webinar terá religiosamente 1 hora de duração. Peço que todos possam anotar as suas perguntas, que façam ao final do webinar, aí utilizando a funcionalidade de Questions and Answers do Zoom, que fica aí embaixo na ferramenta, acho que todos conhecem, né? Cada palestrante terá em torno de 10 a 12 minutos. Tá? Meu nome é Arthur Guitarrari, eu sou sócio-diretor da SM Data. Eu vou fazer a introdução falando sobre a questão da transformação digital e os desafios da governança de dados, né? O Delson Castro, ele vai falar sobre o que é governança de dados,
a Daniele Monteiro, que é Master em Computing Engineering da Dex Experience, falará sobre a LGPD, vai acabar com a sua empresa? E o Dr. Gustavo Saboia, que é membro do Conselho de Proteção de Dados do Senado Federal, falará sobre governança e boas práticas na LGPD. Só um minutinho, que a minha esposa comentou que parece que não está na tela cheia. Vocês estão vendo a minha tela? A tela está cheia? Não, Arthur, você só não está compartilhando. Ela não está compartilhada a tela? Então, peraí, pessoal. Então, calma, claro. Vamos só um minutinho. Então, vou fazer aqui. Pronto. Vamos precisar de alguns minutinhos a mais. Então, aqui, vocês estão vendo a minha tela? Estão me ouvindo todos bem? Sim. Agora sim. Oh, que bom. Peço desculpas. Então, vamos lá. O webinar, o lembrete foi feito aqui. Vou passar, tá? Rapidamente aqui eu falei sobre cada um de nós. Então, vou seguir em frente aqui com a nossa programação, tá? Falando aqui um pouquinho da SM Data. A SM Data está há 23 anos no mercado, ajudando os clientes a transformar os dados em valor estratégico e resolvendo os problemas dos mais simples até os mais complexos, né? E também ajudando os clientes a se adequarem à Lei Geral de Proteção de Dados. Tá, pessoal? Pessoal, em 2017, nós tivemos essa importante matéria que saiu na The Economist, falando que os dados são um dos recursos mais valiosos da economia na era digital. Tá? A matéria falava também da questão da regulamentação da LGPD, tá? Da GDPR, mas já falava da questão da regulamentação. Após 3 anos, tá? Imaginem vocês, com o boom do consumo online, a aceleração da transformação digital, o quanto não se tornou ainda mais relevante este assunto sobre gestão de dados, ainda mais com a questão da regulamentação da Lei Geral de Proteção de Dados, né? E ainda mais com o impulso do consumo online. Eu até peço para que cada um de vocês possam parar e refletir nesse momento como é que está sendo feita a gestão de dados na empresa de cada um de vocês. Como é que vocês estão organizando os dados? Porque este, eu entendo que seja o momento para organizar a casa com relação aos dados, para começar a fazer uma melhor gestão dos dados e aproveitar esta oportunidade que nós estamos tendo, que é única, né? Com o aumento do consumo de dados, né, pelas empresas, decorrente do aumento do consumo do consumidor que está comprando mais e interagindo online, eu trago dados aqui de uma pesquisa realizada pela McKinsey, que 40% dos consumidores que já compram estão comprando ainda mais online. Além de novos consumidores que nós sabemos que foram obrigados ou impulsionados por estarem isolados em quarentena e terem um único caminho de consumir online os produtos que desejam, né? Este tipo de consumo impulsionou um aumento de demanda online que levou as empresas a intensificar essa transformação digital, né? Levando um aumento de novas demandas e ofertas de produtos. Na verdade, diversificando os produtos disponíveis para venda online. É o caso, por exemplo, da Magazine Luiza, que desenvolveu o seu marketplace e o seu e-commerce e também disponibilizou produtos de higiene, limpeza e até de alimentação, entrando num segmento onde ela não atuava, ou seja, diferenciando, né, a sua oferta para aproveitar este momento e, né, garantir uma fatia do mercado, ou seja, gerar receita. E esse aumento de consumo e o impulso da transformação digital fez com que aumentasse o consumo, né, ou melhor, a coleta de dados por diversas plataformas online, né? Acho que cada um de nós vivencia isso quando a gente faz uma compra, né, ou seja, por um celular, ou pelo mesmo notebook, ou por um tablet, né? Quando a gente fornece os nossos dados, né? Então, imagina as empresas que não só estão recebendo estes dados desses novos consumidores, ou dos consumidores que já compravam online, como também estão tendo que disponibilizar novos produtos ou serviços online para esses consumidores. Ou seja, é uma explosão de dados, não só de consumidores, mas também de fornecedores e novos produtos. O que ocorre é que com essa explosão de dados tem um grande desafio pela frente, que é
fazer a gestão desses dados. O que eu gostaria também que vocês parassem e pensassem um pouquinho, eu sei que cada empresa tem uma maturidade, cada empresa está vivendo um momento, tem uma situação, mas, novamente, o que vocês estão fazendo hoje na empresa de vocês para fazer uma melhor gestão dos dados, para organizar e utilizar e monetizar esses dados, gerar receita mesmo com esses dados? Nós trouxemos aqui para vocês alguns desafios que nós identificamos ao longo desses mais de 23 anos da SM Data. Né? São 23 anos aí atendendo diferentes clientes de diferentes segmentos, com diferentes desafios, com diferentes tipos de dados, diferentes volumes de dados. Então, vocês imaginam, né, o que a gente enfrenta, né, no dia a dia. E a gente diagnosticou 5 desafios principais. Sendo um deles, só, pessoal, se não estiver me ouvindo direito, se não estiver vendo, por favor, alguém me dá um toque, tá? Um deles, né, é a questão da fragilidade na entrada de dados, né, na coleta de dados. Né? A coleta de dados, ainda mais agora com a LGPD, se tornou algo ainda mais importante com relação a informar aos clientes, né, o motivo pelo qual a empresa está coletando este dado, qual é o uso devido que ela vai dar a estes dados. Mas eu chamo a atenção neste momento também para a forma como esses dados são coletados, porque nós diagnosticamos ao longo desses mais de 20 anos de empresa, né, diferentes situações que as empresas passam e nos procuram para ajudá-los a resolver essas questões de coleta de dados. Estou trazendo aqui para vocês um exemplo de situações que nós já identificamos, né? Não dá para trazer todos os exemplos, são inúmeros exemplos, mas aqui temos alguns, né, de situações onde, imaginam vocês, se colocam nessa situação sendo uma pessoa da área comercial, ou uma pessoa do marketing, que nesse momento de transformação digital precisa ter acesso aos dados no momento, e aí vai obter esse dado quando ela identifica que o dado está incompleto, ou existe uma inconsistência, ela não consegue se conectar com o cliente, ela não consegue levar uma oferta a esse cliente, sem falar nomes com palavras impróprias, ou com um conteúdo diferente daquele que onde deveria ter um nome, tem um outro conteúdo. Então isso, o que acontece? Prejudica a estratégia da companhia, né? Faz com que a companhia perca tempo resolvendo uma situação que já poderia ter resolvido. Agora, essa situação pode ser resolvida com questões de políticas, de diretrizes, com questões de políticas de dados mínimos, definindo o que é um dado estratégico para a empresa, com treinamentos, com soluções sistêmicas que inibem a entrada de dados inválidos, incompletos, com duplicidades, e que garanta que os dados que sejam disponibilizados depois nos sistemas de origem não estejam incompletos, duplicados, e que, se estiver, ele vai trazer para a empresa problemas como esse que eu vou apresentar aqui, onde empresas enviaram comunicações para os seus clientes e faturas com palavras impróprias, cartões de crédito com nomes impróprios. O que isso gera? Um prejuízo financeiro e prejudica também a imagem e a reputação da empresa. Então, o que eu quero dizer que é importante neste momento em que nós estamos tendo um boom da transformação digital e que nós estamos tendo um aumento de consumo, né, de dados, não só de consumo, mas um aumento no volume de dados que estão sendo coletados, e também temos aí em breve a Lei Geral de Proteção de Dados, para que vocês que são executivos que se interessam por esse tema, reflitam o que vocês estão fazendo com esses dados hoje. Como vocês podem melhorar esta gestão de dados para tirar o melhor proveito dessas informações e evitar que a empresa tenha esse tipo de prejuízo financeiro ou perca tempo resolvendo esses problemas, uma vez que, se já tivesse uma certa atenção na coleta do dado, esse dado já entraria correto, estaria disponível também para quem vai usar um dado com mais acuracidade. Agora, não é só uma questão de qualidade de dados. Um ponto importante, tá, pessoal? Por estatística, sabemos que, por ano, 2% dos dados ficam desatualizados, o que significa que 24
né, por cento ao ano dos dados estarão desatualizados em um ano. Agora, imagina vocês em tempo de pandemia, né? Quanto de notícia a gente tem lendo que as pessoas estão se mudando para o interior para ter uma melhor qualidade de vida. As pessoas estão se separando. Então, imagina o que não vai ter de movimentação nesses dados, com mudança de endereço, telefone, emprego, quantidade de pessoas que perderam emprego. Então, a gestão de dado é algo cíclico, contínuo, não é feito de uma única vez, esporadicamente. É um exercício contínuo. Por isso que empresas já muitas vezes, né, têm uma área que é responsável por essa gestão de dados. Mas, continuando aqui, um outro desafio não é só com relação à qualidade de dados, mas também que nós identificamos é com relação à estrutura dos dados, né? Muitas empresas hoje querem ter o seu data lake. E o que acontece? As empresas vão crescendo, né? Inicialmente adquirem um RP, depois um software para a área comercial, depois para o marketing e assim para outras áreas, para a loja de logística, para o atendimento ao cliente. E ela vai criando novos repositórios de dados para cada sistema desses. Além disso, ela também, a área de TI também tem que atender demanda de áreas internas. Então, uma área de marketing, uma área comercial ou financeira que pede, eu preciso ter um BI. Então, ela vai lá e cria uma segunda camada, que são repositórios de dados. E aí, só que ela não faz isso de uma forma o quê? Organizada. Né? Ela vai concedendo, vai democratizando dados sem ter controle. Chega um momento que a empresa perde o controle e fica um tremendo caos. Nós tivemos já situações em clientes em que, além dos dados estarem incompletos, inconsistentes, né, duplicados, que vocês imaginam o esforço da empresa em manter esses dados fragmentados, manter, né, esses dados redundantes, né, o quanto isso não custa para a empresa, né, e quanto isso não gera, né, de atritos internamente. Então, como eu estava dizendo, já tivemos clientes onde que se investiu um enorme esforço para se criar soluções de BI, depois de meses de investimento de profissionais, horas em plataformas também de BI, que o projeto não teve sucesso porque as informações não estavam adequadas. E também já tivemos clientes nos chamando para ajudar a resolver situações onde a empresa começou a democratizar os dados sem ter um controle, sem acompanhar. E ela, com o tempo, percebeu que tinham áreas gerando os mesmos dashboards, ou seja, gerando o mesmo retrabalho de forma desnecessária. Então, existe uma solução para que possa se resolver situações de estrutura de dados fragmentadas, espalhadas pela empresa, com uma visão única do cliente, né, com uma questão de políticas, com uma questão de catalogar os dados, de criar um glossário de dados. É super importante que a empresa cresça, mas de forma organizada. Né? Nós temos clientes, só para complementar esse desafio que nós temos aqui, que tem planilhas nos diversos departamentos em que eles não confiam mais nos dados dos sistemas. Então, eles criaram os seus próprios banquinhos de dados. Imaginem só vocês hoje com a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Né? A empresa perde o controle, já não sabe mais onde tem dados pessoais ou dados sensíveis pela companhia. Então, é muito importante que a estruturação do dado seja feita de forma organizada. Tá? Um quarto indicador e um ponto importante de desafio é com relação aos indicadores. O que a gente nota é que as empresas não têm indicadores como tem em outras áreas, como tem indicadores de marketing, indicadores de venda, indicadores financeiros, não tem para fazer a indicação de gestão dos dados. E isso é importantíssimo, pessoal. Como eu disse, esse é um exercício contínuo, senão você fica constantemente enxugando gelo. Né? Para empresas que querem evoluir, como eu disse, cada empresa tem uma maturidade, está no seu momento, mas a empresa que quer começar uma gestão de dados e quer evoluir, ao invés de retroceder, é importante que se tenha KPIs, que faça a gestão de toda a cadeia de valor. Né? Você tem que fazer a gestão dos dados como se fazer a gestão de um produto, onde você monitora desde o momento em que esse dado é coletado, armazenado, distribuído ou consumido internamente, ou até mesmo alterado ou descartado. É extremamente importante ter KPIs para ter uma estratégia de gestão de dados de sucesso. E a partir do momento em que você tem KPIs, que você consegue fazer esta gestão,
você está preparado também para começar o quê? A democratizar, porque você está trabalhando de uma forma organizada e sim ampliar a inteligência analítica da empresa para que você possa gerar novas oportunidades, para que você possa ter insights. E monetizar e rentabilizar o teu negócio. Porque eu acho que no final, todos nós queremos o quê? Gerar receita para a empresa, ao invés de perder tempo discutindo KPIs. Né? Já vivemos situações onde as empresas, né, um cliente estava discutindo KPIs numa reunião sobre o mesmo assunto, só que os indicadores eram diferentes, as pessoas não se entendiam. Então, para evitar esse tipo de situação, é importante que se tenha uma gestão. Agora, o que vocês, peço para vocês pararem e refletirem, o que vocês estão fazendo hoje na empresa de vocês para melhorar a gestão de dados, para realmente transformar dados em um ativo estratégico, para usar os dados a favor do negócio. Quais são os dados estratégicos para a empresa? Né? Como é que esses dados estão sendo coletados? Como é que esses dados estão sendo disponibilizados? Estão sendo disponibilizados no momento exato em que o executivo precisa? Porque gestão de dados é tudo isso, não é só qualidade, é também ter a informação disponível no momento em que um executivo precisa para realizar o trabalho dele. Eu termino por aqui. Vou passar a palavra para o meu colega Delson, que vai falar sobre a questão da governança de dados e vai ampliar um pouquinho mais essa discussão. E eu acredito que ele vai trazer informações sobre como cada um de vocês, na empresa de vocês, vai poder superar esses desafios, entre outros, usando melhor a governança de dados. Meu muito obrigado a todos. Boa noite. Continuo com vocês até o final, tá, pessoal? Se alguém tiver dúvidas, deixem para o final, que a gente vai responder todas. Tá bom? Muito obrigado. Delcio, eu tirei. Agora o Delcio compartilha. Obrigado. Exatamente, estou entrando aqui. Bom, um momento. Boa noite a todos. Então, seguindo o gancho do meu colega, do Arthur, eu vou falar um pouco sobre a governança de dados propriamente dito. Então, o que é a governança de dados? Eu já escutei falar, todo mundo fala da importância da governança de dados, mas o que isso significa na prática? Tá? Primeiro, governança de dados, quando a gente pensa em governança, a gente pensa em planejamento. Então, é a forma com a nós planejamos o gerenciamento dos dados da nossa empresa. Por quê? Porque se eu planejo, se eu entendo o fluxo dos dados no contexto da minha empresa, se eu tenho uma visão unificada de todo o ciclo de vida da informação dentro da minha empresa, eu consigo garantir informações confiáveis, eu consigo garantir a segurança, a disponibilidade e a integridade dos dados. O que diz a literatura sobre gestão de dados? Bom, a gestão de dados é uma função dentro da organização que cuida do planejamento, controle, entrega de ativos de dados e informação. Ah, legal, mas o que é esse blá, blá, blá na prática? Como é que eu faço isso? Eu gosto bastante da forma com a qual o senhor Bergson Lopes Rego apresenta o processo de construção da governança de dados no livro Gestão e Governança de Dados. E ele diz o seguinte: governança de dados, como eu construo a governança de dados na minha empresa? É da mesma forma com a qual eu construo uma casa. Então, nós temos casas de todos os tamanhos, de acordo com as necessidades. E a mesma coisa ocorre com a governança de dados. Então, eu tenho que ajustar e adaptar os meus processos de governança ao tamanho e às necessidades da minha empresa. Mas vamos lá, eu vou começar a construção da minha casa. Qual é a primeira coisa que eu penso? Bom, eu vou chamar um arquiteto, vou chamar um pessoal de engenharia, vou chamar um engenheiro. Para quê? Para ele entender os meus desejos, entender os meus requisitos e construir
exatamente o que eu quero, ou seja, começar a materializar as minhas necessidades. Então, ele vai criar minha planta, que seriam os diagramas de dados, ele vai criar as definições, vai criar as regras e vai começar a construir o meu alicerce da minha casa. E o mesmo ocorre no fluxo de gestão de dados. Então, no alicerce da gestão de dados está a minha definição de arquitetura, ou seja, os diagramas, a nomenclatura, as definições, as regras e a documentação dos meus processos de dados. A partir daí, eu começo a construir os tijolinhos da minha casa. Então, eu começo a pensar em qualidade. Primeira coisa, quando eu começo a construir minha casa, é qualidade. Eu quero construir o meu imóvel com a melhor qualidade, da melhor forma que eu consigo pagar. E a mesma coisa ocorre na gestão dos dados. Eu tenho que identificar o que é qualidade para mim, o que eu considero como uma informação mínima satisfatória na minha empresa, quais são os processos que eu vou fazer para certificar a qualidade dos dados. Eu preciso modelar os dados, então começar a construir como vai aparecer a minha casa, ou seja, se esses dados de fato atendem às minhas necessidades de negócio. A partir daí eu planejo o armazenamento dos dados, então seria a despensa da minha casa, aonde eu vou armazenar os dados, se eles vão estar na nuvem, o que eu vou reter, se eles têm uma validade, por quanto tempo eu vou reter esses dados, e eu vou pensar em integração, como eu integro os dados dos diversos sistemas da minha empresa. Qual é o fluxo, da onde ele sai, para onde ele vai, se ele vai para a nuvem, se ele vai ficar no servidor dentro da minha empresa, como eu transporto esses dados para gerar informações, seja para as minhas ferramentas de BI, seja para os meus data warehouses. Eu começo a pensar aonde eu guardo os meus documentos, como eu faço a gestão de documentos dentro da empresa, a gestão dos metadados. Os metadados evoluem de acordo com o negócio. Então, eu preciso constantemente revisitar esses meus processos, revisitar os meus modelos, revisitar os meus dados de negócio. E aí eu penso em segurança. Então, quando eu construo a minha casa, eu penso em segurança. Quando eu faço gestão de dados, eu penso em segurança. E aí entra os 3 porquinhos dos dados. Tá? E quem são esses 3 porquinhos? Quem são esses 3 porquinhos? São o ambiente de produção, o ambiente de homologação e o ambiente de desenvolvimento. E aí muita gente grande se perde. Eu construo um ambiente de produção sólido, de alvenaria, o meu de homologação é o meu ambiente de madeira e o meu ambiente de teste está lá construído em palha. E o que acontece quando o lobo vem, quando o hacker chega, quando uma pessoa mal intencionada chega, ele vem derrubando toda essa estrutura. E tem sido muito constante aí nas mídias, grandes empresas sofrerem grandes vazamentos de dados através dos ambientes de teste, através dos ambientes de homologação. Nós temos o caso recente que a empresa trouxe dados reais, produtivos, que deveriam estar anonimizados, descaracterizados nos ambientes de homologação e desenvolvimento, para fazer um teste. O ambiente não estava protegido e o que ocorreu? As informações vazaram. Voltando à nossa casa, quando a gente chega para colocar o teto, o que a gente precisa? Nós precisamos das colunas de sustentação. E aí é onde a gente vem comunicação, que é um valor vital, é um item vital para todo o processo de governança. Se você não tem um bom processo de comunicação estabelecido entre as áreas de negócio, entre todas as áreas da empresa, o seu programa de gestão de dados ele tende a fracassar. Pessoas. Eu preciso desenvolver as minhas pessoas, as minhas equipes. Eu preciso dar treinamento para que eles entendam o que nós estamos desenvolvendo, entendam todo o processo e sejam multiplicadores do processo de governança dentro da empresa.
E eu preciso garantir a qualidade desse processo de gestão de dados. Fazendo isso tudo, eu consigo terminar a minha casa pelo telhado, ou seja, eu concluir o meu processo de governança de dados. Lembrando que envolve gestão de políticas, gestão de estratégias, gestão de pessoas, processos e tecnologias. E aí, um ponto importante quando a gente fala em governança governança envolve mudança de hábitos. Tá? É uma expressão que a professora Alessandra Montini gosta bastante aí do FIA, mas governança de dados, de fato, envolve mudança de hábitos. E aí, um conselho, pense grande. Eu vou trabalhar no processo de governança, eu tenho que saber o que eu quero e tudo que eu quero. Mas comece pequeno, cresça devagar, de acordo com o alcance das suas pernas e cresça de forma estruturada. Ninguém começa construindo uma casa pelo telhado, você começa pelas fundações. E importante, se envolve pessoas, nós temos que estar preparados para lidar com eventuais problemas que ocorram no meio do caminho. Aí você vai me perguntar, ok, entendi o que é governança, mas para que eu preciso disso? Eu saio daqui, vou conversar com o meu gestor, ele fala, legal, para que eu quero isso? Para que eu preciso disso aí? Primeiro, melhorar o processo de tomada de decisão. Se eu tenho aquele selinho de qualidade nos meus dados, se eu tenho o selinho de certificado de origem, eu tenho informações confiáveis. Então, lembra quando a gente fala em Big Data lá, da veracidade da informação? Eu tenho informações confiáveis para fazer a gestão do meu negócio. Eu tenho garantia de proteção da informação. Eu garanti que todas as portas da minha empresa, com relação à proteção de dados, estão fechadas, estão cobertas. Você imagina hoje, num cenário onde estão todos trabalhando em home office, como é fazer a gestão e a proteção da informação. Transparência. É preciso que as áreas entendam quais são as deficiências que nós temos e o que nós estamos fazendo para solucionar os problemas. Evidente, suportar a redução de custos operacionais, aumentar valor e gerar novas receitas. Lembra, se eu tenho dados confiáveis, se eu tenho informações confiáveis, eu posso partir para um processo de analytics, de projeção, de recomendação com segurança. Então, quem entra aí nas lojas online já está acostumado a ver, olha, quem comprou este produto também comprou esse outro produto. Então, são recomendações. Imagina eu fazer uma recomendação em cima de bases erradas. Imagina eu abrir uma campanha de marketing em cima de informações que não se sustentam. Tá? E, além disso, ajudar a resolução de problemas e cultura de dados. Novamente, governança de dados envolve pessoas. Pessoas, cultura. E existe um grande impacto e influência da cultura organizacional no processo de implantação de governança de dados. Esse impacto pode ser positivo ou negativo. O processo pode ser mais facilitado ou pode ser um processo mais difícil, mais complexo. E aí você me pergunta, por onde eu começo? Bom, aí eu vou usar a analogia do GPS. Gestão, governança de dados é uma jornada. Então, como toda jornada, qual é a primeira coisa que eu preciso saber? É onde eu estou, qual é o estado atual da minha empresa. Vocês escutam muita gente boa falando qual é o nível de maturidade na minha empresa, né? Quais são os controles que eu tenho? Existem esses controles? Uma vez que eu sei aonde eu estou, eu começo a planejar para onde eu quero ir. Qual é a minha estratégia? Então, imagina o caso da viagem. Eu vou sair daqui do Brasil, eu vou para a França, eu quero conhecer a Torre Eiffel, eu quero conhecer... Enfim, eu vou montar a minha estratégia, vou montar o meu roteiro. E a mesma coisa ocorre com a governança de dados. Segundo,
Terceiro, na verdade, vou nomear um responsável, ou seja, eu preciso ter um ponto focal na minha empresa para fazer a gestão do programa de governança de dados. Senão, nós corremos o risco de cair naquele deixa que eu deixo. Um fica aguardando o outro e, no final das contas, ninguém faz nada. Identificar quem são os principais stakeholders de negócio, quem são as pessoas que vão estar ali me dizendo, me apoiando e tomando o ownership, sendo donos e que vão me ajudar a alavancar o processo. Engajar pessoas, de novo, governança, pessoas. Eu tenho que ter capacidade de engajar pessoas, trazer as pessoas para o meu lado para que essa jornada seja mais fácil. E, de novo, comunicação. Manter sempre aberto o canal de comunicação entre as áreas de dados, tecnologia e as áreas de negócio. Algumas dicas. Pense de forma global. De novo, eu sei aonde eu quero chegar, mas vamos fatiar o elefante. Então, vamos segmentar o processo, vamos começar por partes. Legal, mas eu segmento isso como? Vamos elaborar casos de uso de negócio. Vamos tentar identificar com os nossos usuários, com as nossas áreas de negócio, oportunidades. Aonde eu agrego mais para as áreas? Aonde o calo dói mais? Aonde eu tenho melhores oportunidades? E é por aí que a gente deve começar. Estabeleça métricas, objetivos. Então, para cada uma das etapas, eu tenho métricas e objetivos claros. Então, nós temos hoje metodologias ágeis, nós temos células de Scrum. Vamos rodar em células ágeis? Vamos rodar. Vamos estabelecer métricas, vamos estabelecer cada um dos objetivos que nós queremos atingir a cada um dos ciclos de implantação. Vamos garantir que nós temos os recursos necessários. Ninguém começa a construir uma casa sem ter lá o concreto, sem ter o tijolo, sem ter a madeira. A mesma coisa acontece. Eu tenho pessoas e eu tenho financiamento, eu tenho todos os recursos que eu preciso para começar o meu programa de governança de dados. E, mais uma vez, mantenha o canal de comunicação sempre aberto, e é uma comunicação bilateral. Eu converso com negócios e negócios conversam comigo. E, de novo, governança é uma jornada, é um erro tratar como projeto que tem início, meio e fim. Você trata como projeto, você seta uma expectativa de projeto e, na verdade, é uma jornada de longo prazo, que existem ciclos de revisão, ela precisa ser revisada e atualizada a todo momento. Quais são as decisões que eu tenho que tomar para começar o meu programa de dados? Primeiro, tornar claro o papel das áreas de negócio na gestão de dados. Isso é importantíssimo. Dados não é da área de TI nem da área de dados. Nós somos apenas fiéis depositários da informação. Mas os donos dos dados são as áreas de negócio. Se elas não se engajarem, se elas não se envolverem, o programa de governança tende ao fracasso. Eu vou tomar decisões sobre a qualidade dos dados. Então, como eu já falei, como o Arthur falou, quais são os padrões? Qual é o mínimo aceitável de qualidade para o meu negócio? O que as áreas de negócio entendem pela qualidade? Quais são os requisitos de qualidade? Quais são os processos de qualidade? Segundo, as decisões sobre a arquitetura, os metadados. Então, quais são as necessidades? O que eu preciso efetivamente de informação? Né? Eu tenho que ter um cuidado, eu tenho que ter um cuidado com a semântica dos dados. Eu tenho um dicionário de dados, eu tenho um glossário de dados de negócio para garantir que não aconteça o que o Arthur comentou lá atrás. Ó, cada um partiu dos mesmos dados, cada um calculou os mesmos indicadores, só que cada um calculou de uma forma diferente. E aí entrou numa reunião, cada um com um número totalmente diferente. É verdade que isso acontece só na França, isso não acontece no Brasil. Decisão sobre a segurança dos dados. E aí sim, para evitar o efeito três porquinhos.
defino uma política de segurança e eu garanto que a segurança esteja abrangendo todos os setores, todos os pontos da minha empresa. E, por último, eu tomo decisões sobre o ciclo de vida dos dados, como eu crio, como eu armazeno, como eu descarto esses dados dentro da minha empresa. Quais são os desafios? Segundo a Gartner, primeiro, o distanciamento entre business e as áreas de dados e TI. Se não existe o engajamento, se eu não estou trabalhando em conjunto, eu não vou conseguir alavancar recursos, eu não vou ter funding. Por quê? Porque quem precisa defender, quem precisa comprar a ideia da governança é business. Tá? Governança de dados não é uma atividade de TI, estrito sensu. É uma atividade de negócio, é uma atividade corporativa. Deficiências da minha equipe. Eu não tenho uma equipe formada. Lembra que eu falei lá da coluna de sustentação? Treinamento da equipe. A minha equipe não tem o conhecimento necessário, ou eu não tenho a equipe necessária, ou eu não consigo utilizar uma abordagem colaborativa entre negócios e dados. E aí ocorre, da área de dados, sair montando ou elucubrando 1001 metodologias, mas elas estão descasadas com os interesses de negócio. Então, as análises tendem a falhar e o feedback de negócios é que, ok, não me atende. O que eu faço com isso? Tá? Má qualidade dos dados, processos inconsistentes, os silos de dados. Então, é comum você ter numa empresa com baixa maturidade de dados, os donos de informação, cada um escondido na sua área e que não falam entre si. Além da capacidade limitada de uso de processos analíticos, porque você não tem esses dados centralizados num único repositório, você não tem esses dados de uma forma confiável. Ferramentas de gestão e análise de dados defasadas e inexistentes. Não dá para você fazer gestão de dados, de qualidade de dados ou análise de dados, sem, em algum momento, você investir em ferramentas. Não tem como. Você pode começar alguma coisa no Excel hoje, mas você não consegue um controle efetivo. Você não consegue monitorar o fluxo de dados entre os seus diversos sistemas. Como é que eu garanto que a informação A saiu do sistema e chegou perfeitamente no outro sistema, sem uma ferramenta de monitoramento? Você até consegue visualmente por algum tempo, mas você não consegue uma gestão efetiva de qualidade sem ferramentas. E, por último, se você não está colado, alinhado com as áreas de negócio, você nunca vai conseguir aprovar um projeto e demonstrar o retorno sobre o investimento, até porque o retorno sobre o investimento de dados está diretamente elencado a business, a negócio. Qual é o resultado de negócio que eu pretendo a partir da implantação de determinada metodologia? Legal. Para quem se aplica isso? Ah, não, governança de dados é só para as grandes empresas. Não é verdade. Os processos de governança de dados precisam ser adaptados de fato, mas se aplica a quaisquer uma das empresas. Aliás, até o vendedor de sorvete ali da esquina, se ele tiver um controle sobre as vendas dele, ele consegue se planejar, ele consegue saber quando ele vende mais sorvete, quando ele precisa ter mais estoque, quando ele não vale nem a pena sair de casa. Então, dados se aplicam a todos, tá? A todas as empresas e até mesmo pessoas físicas no dia a dia conseguem se beneficiar usando uma ou outra metodologia de análise de dados. Terminando, para passar o gancho para minha colega Daniele, segundo o vice-presidente da SG Technology, as organizações precisam conhecer seus dados para conhecer os seus negócios. Isso é um fato. Mas também deveriam confiar em suas informações. Então, eu preciso ter informações
confiáveis, eu preciso ter qualidade dos meus dados, eu preciso daquele selo de origem e certificação de dados. E mais do que isso, eu preciso garantir que elas estejam realmente cumprindo as novas regulamentações de privacidade. Então, as regulamentações de privacidade não são para inglês ver, elas existem e elas envolvem um risco operacional, um risco financeiro, um risco de credibilidade, um risco reputacional para a minha empresa. E com isso, então, eu vou passar a palavra para a minha colega Dani Monteiro. Olá, gente. Boa noite. Eu juro que minha voz costuma ser um pouco melhor do que ela está hoje, mas eu estou super afônica, então me desculpem. E eu quero conversar com vocês sobre, será que a LGPD ela vai chegar e será que ela vai acabar com a sua empresa? Então eu trago para vocês algumas reflexões sobre preocupações ou sobre reflexões que toda empresa deve ter. E eu não gosto de dizer que é por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, mas por conta da importância desse ativo para as nossas para as empresas onde nós trabalhamos. Então, será que a LGPD vem para acabar com a sua empresa ou ela vem para trazer novos tempos para as suas empresas? Então, a primeira coisa, eu estou compartilhando a apresentação, tá certinho, gente? Porque já viu, né? Pode ser que eu esteja Tá sim, compartilhando. segue. Assim. Ah, tá ótimo. Então, para quem não me conhece, meu nome é Daniele. Ninguém me chama de Daniele, então, por favor, podem me chamar de Dani. Em todas as redes sociais vocês vão me encontrar como Dani Monteiro DBA. Me adicionem, é um prazer falar com todo mundo. Eu tento responder rápido, nem sempre eu consigo, mas é sempre um prazer falar sobre dados, conversar sobre as possibilidades que nós temos nos dias de hoje. Eu sou mestre em engenharia da computação, trabalho com dados há praticamente 20 anos. Eu era criança, então, por favor, não façam contas, não tentem deduzir quantos anos eu tenho, porque isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. Mas eu comecei como desenvolvedora, passei a trabalhar como DBA, depois como a arquiteta de dados e agora como engenheira de dados. Então, a grande vantagem é ter a possibilidade de trabalhar com dados em vários papéis diferentes. E é apaixonante, gente, acreditem. Eu convido todo mundo para conhecer a Dani Academy, dani.academy. Lá tem vários cursos de bancos de dados, então é uma coisa que eu gosto bastante de falar. Então, a primeira coisa que eu trago para vocês é: os dados estão onde? Porque a gente tem a ideia de que dados estão nos relatórios. Dado é aquilo que o chefe está acessando, e não. Tá? Nós vivemos cercados por dados. Nós geramos dados quando nós salvamos. Sabe aquela consultinha que você vai colocar na planilha só para agilizar o seu relatório? Sabe aquela ficha que você vai no médico e ele preenche, porque ainda tem alguns que fazem isso, gente, é sério? Sabe aquele documento que você entregou na empresa que você começou a trabalhar há 20 anos atrás? São dados. E se nós temos dados, nós precisamos ter cuidado com eles. E a Lei Geral de Proteção de Dados, se por um lado ela traz uma grande complexidade, por outro lado, ela traz novas possibilidades. E uma coisa que me chama muito a atenção nos projetos onde a tecnologia é envolvida é todo mundo querendo comprar várias ferramentas e resolver todos os problemas da LGPD com novas ferramentas, com contratação de pessoas, quando na realidade a gente não consegue sair do básico. Onde estão os seus dados? Se você não sabe quais os dados que você não consegue ter governança, você não consegue se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, esse é sempre o primeiro passo, entender onde estão o seu maior ativo. Outra coisa, que os sistemas agora eles passam a ter outros requisitos
que são obrigatórios. Então não adianta dizer, ai, mas o meu analista não me disse que eu precisava de um log. Gente, você precisa de um log, você precisa saber todas as manipulações que estão sendo feitas nos seus dados. E uma coisa que também está me chamando muita atenção é a necessidade de eu ter uma linhagem dos dados. Eu preciso saber quem manipulou, de onde esse dado saiu e como ele gerou esse resultado. Porque, em caso de se tiver algum problema na manipulação desse dado, você consegue entender e corrigir. É uma coisa que eu sempre conversei muito com muitos profissionais é que a gente tem duas abordagens quando falamos de dados. A abordagem orientada a dados, que a curto prazo ela realmente é mais barata. Então eu atualizo os dados e aí eles estão de acordo. Ótimo. Pensa a longo prazo, você ter que executar esse tipo de procedimento constantemente. Então você pode ter problemas. Agora, quando eu paro para pensar no meu processo e começo a pensar, como o Delcio disse, em construir as bases da minha casa, eu trabalho com resultados a longo prazo. E aí a geração do meu dado, ela já começa dentro de um padrão, dentro daquilo que é esperado. E aí, onde estão os seus dados? Isso também foi uma coisa, assim, bem infantil, mas eu acho super importante dizer que não interessa se você está colocando o seu servidor na Rússia, ou se você contratou um provedor de nuvem, ou se o servidor está no fundo da sua casa. Tem dados de cidadãos brasileiros, tem dados pessoais ou dados sensíveis de um cidadão brasileiro, então você está sob escopo da Lei Geral de Proteção de Dados. E assim, isso é muito parecido com a GDPR, porque um dia eu fui convidada para uma consultoria e eu estava bem empolgada, era o primeiro trabalho falando de Lei Geral de Proteção de Dados, de GDPR, e o que eu escutei foi: "Imagina, eu não preciso me preocupar, porque nunca vai chegar aqui um alemão falando que quer, auditar o meu banco de dados". Eu falei: "Tá, e se você tiver algum vazamento de informação, ou se você for auditado no Brasil, será que vale o risco?". Então esse é um ponto, porque normalmente, governança não é fácil de vender, não é fácil de conseguir o patrocínio. Então, um ponto super importante é mostrar quanto custa a falta dela. E a Lei Geral de Proteção de Dados assina muito isso, porque não interessa onde estão os meus dados. Porque essa ideia de que vou colocar na nuvem, não, e a culpa eu deixo toda a responsabilidade para o provedor da nuvem, não, é dividido, tá. Então, bem, lembrem que vocês precisam saber onde estão os seus dados, porque em qualquer lugar que ele esteja, a responsabilidade não deixa de ser da empresa. Consentimento, gente, eu adoro falar de consentimento, porque parece tão simples, né, eu vou colocar um checkbox, e aí eu vou ter o consentimento para manipular os meus dados. Não necessariamente, porque o consentimento precisa ser de uma forma clara, então os amigos de UX, de experiência do usuário são muito requisitados, por quê? Porque o consentimento deve ser solicitado de maneira clara, então você precisa conhecer quem é a sua audiência, quem é o seu público, para que efetivamente seja claro. O que é claro para o doutor Gustavo, para mim não vai ser. Então, tenha essa diretriz para que vocês não tenham grandes problemas. E outra coisa, o usuário pode se opor, e você tem que deixar claro que se ele se opor, ele vai poder utilizar o seu serviço ou o que vai ser restrito para ele. Então, agora começa a ser um pouco mais, eu preciso de mais empatia. E a empatia é uma palavra que ela tá tão na moda, né, você olha no Facebook, todo mundo colocando: "Ah, eu tenho empatia". Empatia agora, ela se torna indispensável, porque eu preciso pensar muito mais naquela pessoa que está usando o meu produto. Então, eh, ela não é mais só uma palavrinha bonitinha do Facebook, ela é uma necessidade de negócio, porque se eu não consigo entender o que meu usuário pensa, o que meu usuário espera, eu não vou oferecer o melhor produto e além de eu não oferecer o melhor produto, eu corro o risco de não estar sendo claro e desrespeitar uma lei.
Direito de esquecimento. Direito de esquecimento foi muito engraçado, porque eu já conversei com um grande amigo e ele falou: "De direito de esquecimento significa um comando delete". E eu parei para pensar e achei engraçado. Eu falei: "Você tem certeza que é só um comando delete?". E nós fomos ler o que que era o direito de esquecimento. Na minha opinião, tecnicamente, esse é um dos pontos mais complicados da lei. Porque direito de esquecimento, como que você vai lidar com a exclusão de uma informação que está num backup em fita? Como que você lida com a exclusão de um dado que está no seu data warehouse? Então, veja que os seus requisitos mudaram tanto que agora você tem que dizer para o seu usuário que é a maneira mais correta de que o direito de esquecimento, ó, estes dados não podem ser excluídos, mas serão inativados ou não serão utilizados. Não é um comando delete. Se fosse um comando delete, estava maravilhoso, mas vai muito além. Vai a quebra do vínculo entre a informação que liga a pessoa à sua empresa. Então, é super importante ter cuidado com essas premissas, com essas simplificações, porque a lei ela não dá os requisitos técnicos. Você não vai ler no texto da lei dizendo: "Faça a exclusão dos dados do seu data warehouse". Mas é um requisito que você tem que ter em mente para que você não tenha, nenhum problema. Outra coisa, direito de acesso. Isso também, chama muito atenção, porque muitos sistemas são feitos de forma muito rápida. Quantos MVPs já não viraram grandes projetos? E não estou dizendo que isso seja errado, eu estou dizendo que você precisa, lembrar de alguns aspectos bem relevantes. Por exemplo, direito de alteração dos dados. Isso envolve, por exemplo, testes, envolve espaço em banco de dados, envolve a criação de backup, envolve uma série de outros fatores que precisam existir. Se você está recolhendo o dado do seu usuário, se amanhã eu casar, eu posso solicitar, quero fazer uma alteração no meu nome. Ou você disponibiliza alguma outra maneira desse dado ser atualizado. E, de novo, se você não sabe onde está esse dado que você precisa atualizar, você vai ter problemas. Então, não é só porque o projeto precisa começar de forma correta, porque é isso que a lei prega, é uma questão econômica, tá? Porque a correção vai custar muito mais caro do que efetivamente criar um sistema atendendo os requisitos. Então, pensem que agora também, além disso, o usuário pode dizer: "Eu não quero que o tratamento de dados seja feito por esta empresa, mas eu desejo que seja feita por outra empresa". Assim como a telefonia celular, eu podia trocar de operadora, agora eu posso solicitar a troca de operador. Será que a sua empresa, o seu sistema está preparado para lidar com essas trocas? E nesse ponto eu acho bem interessante, porque a tendência é que as empresas comecem a adotar padrões, comecem a ter funcionalidades que permitam essa portabilidade de forma mais harmônica ou de forma mais suave. Então, é um requisito bem importante. O usuário tem direito a pedir uma cópia dos dados dele. Então, como é que você vai fornecer essa cópia? Será que você, no cálculo do custo do seu projeto, você imaginou que você poderia fazer essa extração de dados? Será que na hora que você fez o projeto, você indexou o seu banco de dados corretamente para que essa consulta não seja um ofensor para o seu negócio? Então, é importante que os times conheçam a lei para que, os requisitos sejam realmente atendidos sem, colocar em risco o seu core, as operações que trazem retorno financeiro. Então, logs. Log é uma coisa que é muito interessante, porque quando você começa a criar o sistema, você cria uns logs assim do tipo: "Deu erro, tá? Deu erro",
onde. E eu sempre brinco com os times falando assim, cara, se você ganhar na Mega Sena, você vai jogar o seu celular fora. E o resto dos coleguinhas que vão ter que trabalhar. Quem não resolveu não entrar no bolão, vai ter que ver um log dizendo erro sem saber onde aconteceu o problema. Então, sempre pensa que você vai ganhar na Mega Sena, vai jogar o seu celular fora e não quer que as pessoas te liguem. Seja uma boa lembrança no seu time e log. Crie logs estruturados que efetivamente te ajudem a monitorar a sua aplicação, a entender o comportamento dela e que sejam claros não só para você que faz parte do time que está construindo ou está mantendo uma aplicação, para que sejam claros, para que essa informação seja clara para qualquer pessoa. E é bem legal porque hoje nós temos ferramentas incríveis para tratar de logs. Então, usem essas ferramentas, conheçam, vejam o que é open source e o que não é, e isso pode ter certeza que vai ajudar muito na monitoração proativa, na correção de problemas e na estabilidade do seu ambiente. O relatório de impacto à privacidade, gente, não adianta colocar coisas que não existem, que não estão acontecendo ou que a sua organização não está preparada para atender. Então, a honestidade, a transparência e dizer efetivamente o que a sua organização dispõe é a maneira mais correta de estruturar esse documento. E antes de sair comprando, de sair verificando quais as ferramentas eu vou utilizar, quantas pessoas eu vou contratar. Nossa, gaguejei, né? Além de rouca, gaguejando. Tenham cuidado de entender, por exemplo, quais são as funcionalidades que o seu sistema gerenciador de banco de dados te oferece. Por quê? Porque muitas funcionalidades nativas já atendem aos requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é hora de verificar o que você efetivamente tem, o que você pode usar e só depois você verificar aquilo que deve ser comprado, quantas pessoas devem ser contratadas. Então, muito mais importante do que sair em busca das melhores ferramentas é ter governança e entender o que você tem como ativos de dados. Esse é o Charlie querendo participar. Outra coisa muito importante é que agora a privacidade ela não é mais um plus na sua aplicação. Ela é necessária, ela faz parte dos seus requisitos e ela precisa ser pensada desde o começo. Sempre me questionam sobre os legados. Ok, o seu legado já existe, já está em produção, mas se ele tiver qualquer alteração, essa alteração tem que levar em conta que ela precisa ser pensada com segurança. Então, não dá tempo mais para fazer gambiarras, não dá tempo. A tendência é que as dívidas técnicas diminuam cada vez mais, porque as aplicações precisam ser pensadas sem gambiarras ou sem grandes desculpas de segurança ou colocando em risco os dados dos seus clientes. Então, cuidado, porque um update ou um delete sem wear não era um problema. Quer dizer, sempre foi um problema. Mas isso causava perdas de imagem, não causava multas, não causava perdas financeiras tão diretas. Agora, pode causar. Então, você está lidando com o ativo mais precioso da organização e, em muitos casos, hoje, os dados realmente, eles representam a vida das pessoas. Então, tenha cuidado, porque você, de forma quase que direta, está lidando com vidas. Então, não é só o seu usuário, não é só a empresa, não é só o seu analista de negócios. Envolve toda a sociedade. Então, gente, e só para lembrar, né, eu acho que eu já falei de governança, é um ponto que não tem como escapar para estar de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. E eu agradeço a todos.
Muito obrigada pela presença, muito obrigada pelo convite. Estejam à vontade para falar comigo. Dani Monteiro, DBA, vocês vão me achar. Me adicionei no LinkedIn, no Twitter principalmente, que é a rede que eu mais uso. E eu passo a palavra para o Gustavo. Deixa eu parar de compartilhar, né? Isso é importante. Obrigado, Pronto. Dani. Bola está com o doutor Gustavo. Doutor, obrigado. Tá sem áudio, Gustavo. Estão me ouvindo agora? Estamos. Agora sim. Falta só Agora me compartilhar a escutam. tela. Tá bom. Bom, mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Agradeço aí o Arthur, os colegas da FIA. Agradeço também a Dani e o Delson por tomarem aí o tempo para compartilhar o conhecimento. Eu acho que é uma das coisas mais valiosas que nós podemos fazer, né, principalmente durante esse tempo de pandemia. Então, partindo aqui para a exposição, enxergam a tela? Sim, perfeito. Perfeito, sim. Bom, eu gostei muito do que a Dani e o Delson colocaram, porque eles abordaram, vamos dizer assim, os estímulos positivos ou os estímulos simplesmente que uma empresa tem, que uma organização tem para adotar uma política de proteção de dados, uma política de boas práticas de proteção de dados, né, ou estruturar uma governança de dados, né? Eles falaram do lado bom da coisa. E a minha função aqui hoje vai ser falar um pouco do que acontece se você, na sua empresa, na sua corporação, não implementar uma boa estrutura de governança de dados, uma boa política de privacidade, né? Eu gosto de começar apontando, né, que num ordenamento jurídico mais evoluído que o nosso, na questão de proteção de dados, o ordenamento no qual nós nos inspiramos assim, para estruturar a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e eu falo isso assim como uma pessoa que viveu o processo, eu sou funcionário de carreira do Senado, sou também advogado na área de proteção de dados, mas vivi intensamente o debate da LGPD. Nós nos inspiramos muito no regulamento europeu, né, no GDPR. E na Europa, a realidade, quando você olha para as sanções aplicadas, né, para as multas aplicadas a empresas relativamente a tratamento de dados pessoais, o que se constata é que mais ou menos 80% das multas, das penalidades aplicadas, decorre não de vazamento de dados, mas sim de uma má governança, de uma governança indevida de dados pessoais, ou seja, não é, teve um problema no sistema e, enfim, teve, sei lá, uma invasão de hacker, um vazamento de dados ou algo do gênero. Não. A forma como a empresa tratava os dados cotidianamente era incorreta, expunha os dados, e isso enseja a aplicação de uma penalidade. Então, assim, por que é importante ter uma boa governança de dados? Primeiro, porque é um tema complexo, como já deu para ver aqui da exposição do Delson, do Arthur e da Dani, mas também, é um tema complexo que a maior parte das multas decorre, e das penalidades aplicadas, decorre justamente de uma má governança de dados, né? Eu não vou aqui gastar o tempo de vocês, até porque já está começando a ficar um pouco tarde, falando sobre o que é governança de dados em termos de conceito genérico, porque o Delson e a Dani já abordaram isso de forma muito clara e de forma bem detalhada, mas o que eu vou, a forma como eu vou introduzir o assunto aqui é através do viés jurídico, né? Ou seja, governança de dados é tudo isso que Dani, Arthur e Delson falaram, mas
no Brasil, nós temos que olhar para a governança de dados pessoais, para a proteção de dados pessoais, através do viés da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ela regula toda a operação de tratamento de dados pessoais por pessoa natural, por pessoa física ou por pessoa jurídica de direito público ou privado. Ou seja, ninguém escapa, em princípio, da aplicação da LGPD, né? E isso gera muitas dúvidas, acho que a Dani falou, né, que poxa, a LGPD não vai lá ter todos os comandos que você tem que aplicar em relação ao tratamento de dados na sua empresa. Ela tem regras, ela prevê condutas que são consideradas ilícitas, que são proibidas, e ela prevê também as hipóteses em que se pode tratar dados. Mas justamente pela Lei, né, Geral de Proteção de Dados ser quase que por natureza uma lei incompleta, né, uma lei que não tem como prever tudo aquilo que vai acontecer na vida real, na prática, ela mesma estimula no seu artigo 49 a adoção de manuais de boas práticas e de política de governança de dados, né? A própria lei entende que ela não é completa, que ela não consegue prever toda e qualquer situação relativa à proteção de dados. E além de recomendar a adoção de políticas de governança de boas práticas, a própria lei estabelece ali critérios, né, ou parâmetros que essas políticas de boas práticas e de governança de dados devem ter. Ou seja, além dos critérios técnicos que a Dani, o Delson colocaram e o Arthur, a lei traz aí textualmente aspectos que, na hora de uma fiscalização, na hora que o Ministério Público, na hora que um juiz for julgar se uma determinada empresa violou a LGPD, ele vai olhar, né? E é interessante essa leitura do dispositivo. Eu resumi aqui, por uma questão de tempo eu também não vou não vou ter como abordar isso em maior detalhe, mas eu transcrevi, eu peguei aqui, eu acho interessante ler o caput, porque ele já diz algumas coisas para a gente no artigo 50. Ele fala assim: os controladores e operadores, individualmente ou por meio de associação, poderão formular regras de boas práticas e de governança. O que eu acho interessante é que a própria lei já enxerga que as empresas vão ter manuais de boas práticas e de governança, mas as associações, ou seja, as associações de empresas setoriais, aqui você pode pensar na CNSEG, né, que trata de empresas de seguro, você pode pensar na CNS, que trata de empresas ligadas à área da saúde. Essas associações também vão estruturar políticas de boas práticas e regras, né, de governança. E o que essas regras, o que essas políticas devem conter, né, no mínimo de acordo com a lei? O primeiro ponto é que elas devem demonstrar o comprometimento do controlador com a privacidade, né, o interesse do controlador em, de fato, cuidar do tratamento de dados pessoais, tanto dos seus funcionários quanto dos seus clientes, de todos os dados que transitem ali por aquela empresa, por aquela corporação. Um segundo aspecto que é interessante é que essa política de privacidade ela deve ser aplicável a todo o conjunto de dados tratados na organização, ou seja, aqui no escritório nós já nos deparamos, né, com empresas que tinham políticas de privacidade razoáveis para os dados pessoais de clientes, mas não tinham nenhum tipo de gestão de controle de dados para os dados pessoais dos seus funcionários. E a triste notícia para esse pessoal é que a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, requer, né, que os manuais de boas práticas e a política de governança de proteção de dados seja aplicável a todos os dados da empresa. Se eu não me engano, o Arthur também mencionou um exemplo super comum daquelas empresas que alguns departamentos começam a criar planilhas de dados e tudo mais para usar bancos de dados distintos, né? E aí você tem uma política de uma governança de proteção de dados pessoais que se aplica à base de dados da empresa como um todo, mas essas planilhas ou essas bases de dados paralelas não têm política de governança de dados nenhuma, né? Então você já tem aí mais um outro grande problema. Um outro ponto muito interessante, acho que isso foi bem abordado pelo Delson, é que todas essas políticas de proteção de dados devem ser adaptadas ao caso concreto, né? Elas devem ter sido desenhadas para aquela empresa ou para aquele setor. Aqui no escritório nós, enfim,
temos parceiros da área da saúde, parceiros da área de seguros, que, enfim, a forma como eles tratam dados, o valor do dado para cada um desses setores é completamente distinto. Então, o que a lei requer é que a política de proteção de dados seja desenhada para o caso concreto, né? Para aquela empresa, para aquela situação específica. Um outro ponto muito importante que a lei vai estabelecer como critério é que a política de governança tenha avaliação sistemática de impactos e riscos, né? Não basta só você ter um manual de boas práticas, ou você ter a política de governança do papel. Você tem que ter uma avaliação de qual é o seu desempenho, né? Qual o desempenho da sua organização diante daquele manual de boas práticas, diante daquela política de governança de proteção de dados que você mesmo estabeleceu, né? Então, você vê, e acho que o Arthur falou isso, que é um processo contínuo, né? Eu implementei a política de governança de proteção de dados, acabaram-se os meus problemas. Não, isso não é verdade. A política de proteção de dados ela vai ser uma constante na vida das empresas, na vida das organizações, né? Um outro tópico que é essencial é a transparência e participação do titular, né? A Dani falou sobre isso, colocou ali que a questão do direito de acesso do titular, o que a gente em direito chama de autodeterminação informativa, né? O direito que o titular tem de requerer, solicitar relatórios, ou até mesmo que determinado dado seja apagado, ou seja, utilize a portabilidade para um outro operador. Então, as políticas de proteção de dados também e os manuais de boas práticas devem, enfim, regular como esse direito dos particulares vai ser exercido, como esse direito dos titulares dos dados vai ser exercido. Um outro requisito é a integração dessa política de proteção de dados à estrutura geral de governança, que é essencial, né, para que essas áreas se conversem. E penúltimo, mas não menos importante, também nós vemos aqui que no setor privado existe uma carência muito grande, empresas maiores já começam, enfim, a procurar o escritório, a se movimentar, buscando planos de resposta a incidentes, né? Eu ousaria dizer que naqueles 20% das vezes que as empresas na Europa foram multadas ou foram penalizadas por vazamento de dados, ouso dizer que nesses 20%, muito provavelmente essas empresas, na maioria das vezes, foram multadas também por ausência de um plano de resposta a incidentes de vazamentos ou de violação de segurança de informação, né? Então, o plano também deve contemplar e a governança de dados da empresa deve contemplar esse plano, né, de resposta a incidentes. E, por último, o plano ele tem que passar por uma atualização constante, né, a fim de que não fique defasado. Então, ou seja, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela coloca que a adoção de políticas de governança ela é importante, né, ela é estimulada. Aqui ela diz que, no artigo 50, ela estabelece quais são os critérios para a adoção dessas políticas, e aqui a gente entra na parte mais sensível, digamos assim, porque muita gente olha para a política de proteção de dados, para a governança, e fala assim, mas a Lei Geral de Proteção de Dados foi adiada, né? Às vezes o pessoal que não acompanha muito até hoje, né, eu recebi várias mensagens assim, mas hoje o presidente do Senado até assinou um ato aí prorrogando a vigência assim, da LGPD, eu posso deixar isso para depois. E a verdade é que, mesmo que a LGPD seja prorrogada, a entrada em vigor da LGPD seja prorrogada, hoje a gente já sofre, né, ou já sente o que nós chamamos de efeito LGPD, né? A questão hoje não é a Lei Geral de Proteção de Dados, a questão hoje é que proteção de dados pessoais é um tema em voga, é um tema importante. A prova disso para o direito é que aqui nos tribunais superiores em Brasília já tramitam 50 ações que buscam responsabilizar agentes de tratamento de dados por má governança de dados, né? Essas ações são ações robustas, ações com indenizações de valores consideráveis, e nós já aqui num levantamento rápido que fizemos por aqui já contamos 50 delas, ou seja, já existem processos, as pessoas, né, os titulares dos dados já estão cada dia mais conscientes dos direitos que têm,
e existe um monitoramento maior por parte de órgãos de controle, né? O último, o íconezinho mais da direita aí, já fala do Ministério Público, já traz a informação a respeito do Ministério Público, que considera para os gestores públicos que a má governança de dados pode até gerar improbidade administrativa. Então, vejam vocês que existe um clima, né, nos órgãos de controle, um entendimento nos órgãos de controle de que governança e proteção de dados não depende de lei. Inclusive, né, houve um recente julgado do Supremo, e o Supremo entendeu isso, né, que o direito à proteção de dados, ele, embora não esteja expresso com essas palavras na Constituição, ele já existe. E mais importante ainda, talvez mais concreto ainda, foi uma decisão do STJ no ano passado, uma decisão paradigma, ou seja, uma decisão que serve de precedente para todos os tribunais do país, e que o STJ considerou que existe dano moral automático, dano moral que decorre apenas do fato por má governança de dados ou por compartilhamento indevido de dados pessoais. No caso, o STJ aplicou uma indenização de R$ 8.000 por dado vazado, né, por titular com dado violado, e disse que esse dano não dependia do titular comprovar um efetivo prejuízo por conta do vazamento de dados, né, que apenas o compartilhamento indevido dos dados já ensejaria o pagamento de uma indenização. Então, se a Dani e o Delson e o Arthur falaram vamos dizer assim, do lado bom de você ter uma boa governança de dados, do lado positivo, das oportunidades que isso gera, aqui eu trago o estímulo, vamos dizer assim, menos pedagógico, talvez o estímulo um pouco mais punitivo. O que pode acontecer com o gestor de uma empresa ou de uma organização pública que não desenha, que não tem uma boa política de governança de dados. Tá? Aqui a gente volta um pouco só para mostrar como isso está sendo desenvolvido na Europa, né? E é um cenário que serve de horizonte para nós aqui no Brasil. Eu chamo a atenção aqui, não vou abordar todos os pontos, mas chamo a atenção aqui para o valor somado das multas, né, na Europa, 1,5 bilhão de reais. E, de novo, para aquele dado, a maior parte desses 1,5 bilhão de reais foi aplicado a título de multa em decorrência de má governança de dados, né, de políticas de governança ou ausentes ou mal desenhadas. Tá? E aqui, no nosso caso, né, o que a Lei Geral de Proteção de Dados prevê em termos de punição? Ela prevê advertência, multa simples, né, que pode ir 2% do faturamento da empresa, ou 50 milhões de reais por infração, multa diária, publicização da infração, bloqueio de dados pessoais, a obrigatoriedade de uma determinação que sejam eliminados os dados pessoais, suspensão parcial do funcionamento do banco de dados, suspensão do exercício da atividade de tratamento de dados pessoais, proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas ao tratamento de dados. Só da leitura aqui, vocês já conseguem perceber que existem punições mais graves e menos graves. E a pergunta que fica é assim, o que a autoridade nacional ou um juiz, né, quem estiver aplicando a lei, vai levar em conta para publicizar a minha infração, determinar que a minha infração seja meramente publicizada, quase que uma advertência, né, ou determinar uma multa de 50 milhões de reais. Qual que é o parâmetro? Por que uma determinada infração vai acarretar uma sanção menos grave, por que outra vai acarretar uma sanção mais grave? A lei dá diversos parâmetros para que o juiz ou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados defina qual vai ser a multa, qual vai ser a sanção. E começa com boa-fé, né, aferir se houve boa-fé de quem está tratando os dados, a gravidade da infração, o proveito econômico que, porventura, a pessoa que está tratando os dados teve, e, ao final, talvez o mais consistente de todos, o juiz ou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai levar em conta se a pessoa que infringiu tinha ou implementou posteriormente uma política de proteção de dados, de governança de dados pessoais, ou seja,
o fato de você ter uma governança de dados bem estabelecida pode te levar a uma situação que, mesmo havendo um erro, né, nós sabemos que isso pode acontecer por falha humana, por questão de tecnologia, ou seja, ninguém tem como garantir 100% a segurança da informação, mas que mesmo nessa hipótese, se você tiver uma boa política de proteção de dados, ou uma boa política de governança em proteção de dados, a sua organização pode sofrer uma multa menos grave, ou seja, a política de proteção de dados ela funciona como um escudo, como uma blindagem para o gestor, como uma blindagem para o operador, para quem está tratando dados. Isso é muito interessante. Assim, aqui no escritório, compartilhando a experiência aqui mais pessoal com vocês, até ali janeiro, né, bem no início da pandemia, o nosso dia a dia aqui era implementação da LGPD, muitas pessoas nos procuram para darmos aí pareceres e opiniões jurídicas sobre textos, propostas de lei que tramitam no Congresso e tudo mais. E a nossa programação para o ano era trabalhar em proteção de dados com esse tipo de mercado, né? Tendo esse tipo de mercado em mente. Com a pandemia, todos nós vimos o que aconteceu com o tema proteção de dados, né? Ao invés dele ir para debaixo do tapete para ele ficar em segundo plano, ele começou a ganhar uma importância ainda maior, né? As empresas foram para o teletrabalho, começaram aí diversas discussões a respeito do tratamento de dados pessoais em um contexto de saúde, né? Em questões relativas à saúde, à pandemia. E o que começou o escritório aqui começou a ser demandado de forma intensa por associações, por empresas, buscando o estabelecimento de políticas de boas práticas, de manuais de boas práticas de proteção de dados, e auxiliando, trabalhando em parcerias com outras empresas, com empresas de tecnologia, para a implementação de políticas de governança de dados. Então, despertou essa preocupação. E é fácil entender por quê, porque embora a Lei Geral de Proteção de Dados ainda não tenha entrado em vigor e esteja aí, vamos dizer, meio em suspenso, na verdade ninguém tem muita certeza de quando ela vai entrar em vigor, o fato é que os gestores já estão sendo responsabilizados por falhas em governança de proteção de dados. Existe o dano reputacional, mas o Poder Judiciário já está atento, o Ministério Público já está atento, então existe já um clima, um efeito proteção de dados na sociedade, né? Os usuários querem saber como seus dados estão sendo tratados. Para não mentir para vocês, hoje, no dia de hoje, um cliente nosso nos procurou e falou assim, olha, a gente precisa com urgência de elaborarmos aqui um manual de boas práticas. Aí eu falei, poxa, mas por que com urgência? Ele, não, nós fomos aqui notificados pelo órgão controlador, pelo nosso órgão regulador, e eles nos deram o prazo de 10 dias para elaborar um manual de boas práticas. Ou seja, esse é o nível de exigência que órgãos controladores estão tendo com as suas entidades reguladas em termos de exigência de políticas de proteção de dados, boas práticas e governança, né? E hoje, por que as empresas, então, têm procurado, né? Nós temos hoje o seguinte cenário. O presidente do Senado hoje prorrogou a medida provisória 959, prorrogou a vigência da medida provisória 959 por mais 180 dias. Ou por mais 60 dias, desculpa. Dessa forma, como é que nós estamos em termos de entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados? A primeira parte da lei, que fala da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, já entrou em vigor. A continuar a vigência na redação atual da LGPD, ela vai entrar em vigor no dia 3 de maio de 2021, exceto quanto às sanções, que entrarão em vigor em 1º de agosto de 2021. Mas é verdade que a MP 959 pode vir a ser rejeitada no Congresso, ela pode cair, ou o relatório dela pode ser alterado. E aí a verdade é que nós podemos ter uma situação em que a Lei Geral de Proteção de Dados, nessa hipótese, entre em vigor no dia 16 de agosto deste ano, o seu corpo todo, exceto quanto às sanções, que entrariam em vigor, em todo caso, 1º de agosto de 2021.
Mas nós temos um terceiro cenário, que a lei, a MP 959 pode ser alterada e pode mexer também na entrada em vigor das sanções. Enfim, nós temos um cenário ainda em aberto em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Todo mundo que te disser hoje que sabe com certeza o que vai acontecer está fazendo um exercício aí que a gente chama de futurologia, está tentando prever o futuro. Hoje, o que se tem em relação ao LGPD é uma situação em aberto. Mas por que, então, que as grandes empresas, associações, têm buscado a elaboração de manuais de boas práticas, de políticas, na verdade, que são até de autorregulação, né? Várias associações têm nos buscado para elaborarmos aí manuais de boas práticas e políticas de governança que servem de parâmetro para um determinado setor. Porque já entenderam que esses manuais servem, além de tudo, desse conforto que a Dani e o Delson falaram que vai ser dado para o gestor, até para o gestor explorar possibilidades de uso, de rentabilização, como o Arthur fala dos dados, servem de blindagem jurídica em eventual processo, em eventual fiscalização, né? Então, o que nós vemos hoje é que a lei, assim, embora tenha seus problemas, como toda lei, não existe lei perfeita, ela reconhece isso, a própria LGPD reconhece isso e abre esse espaço muito importante, muito interessante para elaboração de manuais de governança, de boas práticas e autorregulação. Enfim, já está tarde, eu concluo aqui a apresentação, agradeço mais uma vez ao Arthur e aos colegas aí pela paciência em nos escutarem. Nós que agradecemos, doutor Gustavo. Quero agradecer a todos mais uma vez, principalmente a FIA que proporcionou esse momento. Estouramos aqui o nosso tempo, é um assunto extremamente prazeroso para todos nós, então a gente acaba falando um pouquinho mais. Temos aqui uma série de perguntas, eu acho que algumas a gente já deve ter respondido durante aí o webinar. Eu vou procurar responder 3 aqui rapidamente. Vou aproveitar que o doutor Gustavo já está com a gente. Doutor Gustavo, tem uma pergunta aqui do Fábio Cabral, que ele diz assim: como aplicar a LGPD, mas ter segurança nos dados com pequenas empresas que não é viável um gasto em manter a informação segura? Bom, a LGPD, como eu disse, em regra, ela é aplicável a todo mundo. Então, não tem aí, em princípio, alguém, um determinado tipo de empresa que esteja necessariamente fora da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Um outro ponto importante é que a Lei Geral de Proteção de Dados ainda carece de regulamentação. No último levantamento que nós fizemos aqui, até publicamos um artigo no Jota a respeito, em 30 pontos. Existem 30 pontos na lei que carecem de regulamentação. Um desses pontos é uma previsão na lei a respeito de políticas de proteção de dados diferenciadas para pequenas empresas. Então, realmente existe uma fragilidade, vai ser necessária ali a regulamentação da lei nesse ponto para saber onde é que vai ficar o sarrafo para pequenas empresas, mas o que eu acho interessante dizer é que mesmo as empresas menores podem sim implementar políticas de proteção de dados que, como eu disse, devem ser desenhadas para a realidade de cada empresa. Então, é possível que essas empresas tenham boas políticas de proteção de dados consistentes ali com o tamanho da empresa, como a própria lei diz, inclusive, né? A política de proteção de dados de governança deve levar em conta o tamanho da empresa. E há aí no mercado vários parceiros que têm esse trabalho. O próprio Sebrae tem um departamento voltado à consultoria jurídica e de proteção de dados para pequenas empresas. Recomendaria até que o colega desse uma olhada lá, acho que vale bastante a pena. Muito obrigado, doutor. Dani, já indo para aqui, uma outra pergunta para você, do Everaldo. Como os senhores avaliam o desafio da LGPD junto ao também desafio do Open Banking? Ótima pergunta. Então,
O Open Banking, até a palavra, né, Open e Lei Geral de Proteção de Dados, elas são um pouco contraditórias, né? Mas, na realidade, o Banco Central levou, sim, em consideração a LGPD. O que vai acontecer é que o sistema financeiro vai precisar estar adaptado para essa troca de informações, tanto que o Open Banking ele não começa com a troca de dados pessoais, então vai precisar ser levado em consideração as interfaces que vão ser dedicadas para essa troca de informação e também o consentimento das pessoas para que essa troca ocorra, porque a ideia do Open Banking é ser cada vez mais, as instituições financeiras tendem a ser mais presentes do cidadão, e o cidadão precisa aprovar isso. Então, vai realmente ser um desafio, mas eu acho que todo o Open Banking é desafiador. Então, são duas coisas que vão andar bem juntas e que, assim, o Banco Central já considerou que seria necessário estar de acordo, estar alinhada a implementação do Open Banking com a Lei Geral de Proteção de Dados. Como eu vejo, outra oportunidade, porque o Open Banking traz muitas oportunidades com essa mudança do sistema financeiro brasileiro e a Lei Geral de Proteção de Dados também traz muitas oportunidades. Então, é até impossível de pensar em um sem o outro. Obrigado, Dani. Muito obrigado, viu? Pessoal, olha, vamos ter que concluir. Foi muito satisfatório no meu ponto de vista. Agradeço a participação de todos os participantes que ficaram com a gente até esse momento. Agradeço mais uma vez a FIA. Nós temos uma série de perguntas, eu acho que boas partes delas já foram respondidas aí. Então, agradeço mais uma vez e boa noite. Boa noite, Dani, que está aqui comigo. Boa noite, doutor Gustavo. Boa noite, Delcio. Boa noite, gente. Os participantes que continuam com a gente. Muito obrigado por todas as perguntas e pela participação de todos. Que tenham todos uma ótima semana. Obrigado.